E aí pessoal, chegando com mais uma aula do nosso curso completo de CorelDRAW. Nessa aula eu vou ensinar como a gente pode criar alguns desenhos simples no CorelDRAW, utilizando as formas do próprio programa, né? Então vamos lá, vamos começar aí. Por exemplo, para a gente criar uma cruz, né? Bem facilzinho, a gente pode usar aqui ó, a ferramenta retângulo, ó. Vem aqui e coloca ela mais ou menos no tamanho da cruz ali. Aí eu vou selecionar uma outra cor aqui na minha paleta de cores, que eu selecionei aí só para trazer umas cores mais bacanas para o nosso projeto. Aí eu selecionei a cor no retângulo, na parte, cliquei com o botão esquerdo do mouse, né, para selecionar a cor. E com o botão direito do mouse eu venho aqui e clico aqui para tirar a cor, daí fica só a cor na parte interna e sem cor no contorno, né? Aí eu no mais eu duplico a forma, né, e puxo pro lado aqui, ou clicando na forma e copiar. Aí dando um Ctrl V também vai copiar a forma, mas eu mais utilizo aqui clicando na forma e no mais no teclado. Aí eu arrasto pro lado, dou um clique, dois cliques aqui na forma, daí ela vai aparecer essas funções aqui, ó, essas setinhas como se estivesse girando, né? Então eu assim tá normal, dei um clique, ó. Agora dois cliques, aí abre essa opção. Daí segurando o Ctrl, eu vou girar até que fique na horizontal, né? Aí eu venho aqui, posso centralizar no objeto que a gente criou aqui na cruz, na primeira parte da cruz, né? Aí eu venho, clico nesse objeto, trago ela para cima aqui e puxo até a borda do objeto, deixo certinho aqui. Aí tá pronto o objeto, posso dar um Ctrl G, agrupar e jogar o objeto aqui pro lado. Tá pronto. Aí selecionar uma outra cor aí. Beleza, nossa primeira forma tá pronta. Aqui eu agrupei, se eu quiser eu posso desagrupar. E aí eu posso fazer como eu fiz de agrupar, dar um Ctrl G no objeto, né? Aí ele fica editável mais fácil caso eu queira fazer alguma alteração. Ou eu posso vir aqui e soldar, que daí vai ficar um objeto só. Mas enfim, essa parte aí você vai vendo conforme fica melhor. Nesse caso eu vou deixar agrupado aqui mesmo. Agora vamos para o nosso segundo objeto, que também vou utilizar com as formas aqui, né? A gente vai usar a elipse para desenhar essa bola de boliche aí. Eu venho aqui, seleciono então a nossa ferramenta de elipse, venho aqui, criar um círculo, clicando para começar o círculo, apertando Ctrl, aí ele vai ficar na proporção, né? Se eu não clicar, ele vai ficar assim, ó. Daí se eu segurar o Ctrl, ele vai ficar um círculo perfeito, né? Vai ficar na proporção, assim, vai ficar um círculo bem certinho. Aí eu venho, seleciono esse objeto, trago aqui para cima da nossa imagem que a gente quer redesenhar. Aí eu posso colocar uma outra cor de contorno para ficar mais fácil. Aí se eu quiser, as partes que eu termino, eu já posso ir jogando pro lado aqui para ficar mais fácil visualizar. Então eu vou já jogar aí pro lado. Fazer o seguinte, vou deixar nas cores que eu fiz os objetos aqui. Deixa eu colocar a cruz mais ou menos na cor que tá aqui. Agora para essa bola de boliche também, vou deixar nesse tom de azulzinho aqui. Vai ficar melhor visualmente assim para nós tentar mostrar aqui. Aí a gente tem esses círculos aqui não perfeitos, né? Essas elipses ali. Então eu venho e crio ela um pouquinho inclinada, assim, mais ou menos no mesmo estilo, como tá ali. Aí eu posso selecionar com o botão direito do mouse aqui uma outra cor de contorno, para ficar mais fácil de visualizar. Aí da mesma forma que eu fiz antes com o retângulo, eu dou um clique aqui no círculo, mais um, daí ele vai abrir essas funções de girar, né, de rotacionar. Então eu venho aqui, rotaciono para ficar mais ou menos como está na nossa imagem, né?
Venho aqui, trago certinho. Aí eu aperto mais, duplico, trago aqui pro lado, mesmo tamanho, deixo tudo igual. Mais uma vez apertei mais, trago pro lado. Aí a gente tem aí essa parte pronta também, só jogar pro lado. Aí eu posso selecionar as cores ali da imagem, colocar ali. Aí eu seleciono os 3 objetos, né? Deixo os 3 objetos selecionados e posso apertar com o botão direito do mouse aqui para tirar o contorno. Aí vai ficar certinho. Aí vamos tentar criar esse detalhe aqui. Lembrando que nessa aula a intenção não é ficar prestando muita atenção nos detalhes, né? Nos efeitos, porque é mais a questão de criar as formas, né? Não de colocar efeitos diferentes. Isso a gente vai ver mais para frente no curso. Então eu venho, trago aqui o nosso círculo de volta para cá, ou duplico ele, né? E coloco aqui pro lado esquerdo. Aí com o botão direito eu coloco uma cor de contorno. Aqui com o botão esquerdo do mouse eu aperto no X e deixo sem cor, só para ficar o contorno, né? Aí eu venho e reduzo ele até aqui, mais ou menos nessa parte que tem o efeito na bola de boliche aqui, né? Vai ser mais ou menos porque não vai fechar bem certinho, mas que fique interessante aí. Aí eu vou duplicar esse círculo, venho e coloco ele mais ou menos aqui, também que feche mais ou menos aqui, ó, tá vendo o formato que a gente tá fazendo? Vou até colocar em outra cor para ficar mais fácil visualizar. Aí eu dou uma aumentadinha para tentar deixar o mais parecido possível com o que tá ali. E reajusto aqui, ó. Aí eu seleciono o círculo de fora que a gente criou, que a gente vai fazer um recorte para fazer o efeito. Vou até colocar um pouquinho mais grossas essas linhas para ficar mais fácil de visualizar. Aí, ó, melhorou. Aí eu seleciono esse círculo de fora, né? E com Shift aperto e seleciono esse outro aqui. Aí eu venho no aparar aqui em cima, ó. Essas ferramentas aqui, essas opções de soldar, aparar, interseção, aqui é bem interessante. Eu vou fazer uma aula de repente só sobre essas funções, mas nessa parte aqui eu vou explicando conforme eu for utilizando. Então aqui foi utilizado o aparar, ó, que ele vai cortar, vai deixar só essa parte que a gente quer no detalhe, né? No desenho. Então eu trago ele para o lado aqui, lembrando que eu coloquei 8 de espaçamento, todos os objetos que eu movimento com aquele espaço de 8 centímetros aqui, ó, para ficar bem certinho, entendeu? Sempre é bom você fazer isso. Quando você faz um desenho, você coloca para o lado e coloca um espaçamento ali. Aí eu venho aqui nesse objeto que a gente criou, seleciono a cor aqui dessa parte que a gente quer, trago para cá e tiro aqui com o botão direito do mouse, tiro a cor para ficar só a parte interna. Aqui eu posso modificar um pouquinho a cor, deixar um pouquinho mais claro, ó. Nessa ferramenta aqui, ó, eu venho com esse objeto selecionado, eu venho aqui nessa latinha de tinta, ó, ferramenta preenchimento interativo. Aí eu venho aqui, a parte da cor, posso movimentar ela um pouquinho, deixar um pouquinho mais claro. Aqui até tem um degradê nesse objeto, mas como eu falei, a intenção não é... Ele aqui é mais escuro, vem para o mais claro, e tem essa parte do contorno. Isso tudo eu poderia fazer, mas aí deixaria a aula meio demorada e a intenção não é essa, é mostrar as ferramentas que a gente pode utilizar para a criação dos objetos, né? Agora vamos aqui para essa parte, para desenhar esse alvo aqui, né? Também com a ferramenta de elipse, né? Criação de círculo ali. Aí eu posso selecionar uma outra cor aqui para ficar melhor de visualizar. Criei essa parte de fora, então um amarelinho aqui. Aumentar um pouco o contorno, aqui ferramenta aumentar o contorno, colocar 0,5, aí fica bom de visualizar. Aí eu vou duplicar e vou trazer até essa parte
que termina esse detalhe ali do primeiro círculo vermelho. Aí eu venho, duplico de novo, trago para cá, mais uma vez, sempre apertando mais, né, para duplicar e segurando o Shift para ficar centralizado ao meio, né, para o objeto ficar centralizado bem no meio, para a gente poder criar esse efeito aí que fique bem certinho, né. Aí eu venho agora, trago todos esses círculos pro lado aqui, né. Aí eu venho no primeiro, seleciono a cor vermelha e coloco aqui e retiro o contorno, né, apertando com o botão direito do mouse aqui. Aí com o segundo eu venho aqui, seleciono a cor da parte interna, esse cinzinha claro, e venho aqui, retiro o contorno. Então eu vou deixar um pouquinho mais clara essa cor, ó, trazer aqui, deixar mais perto do branco mesmo. Fazer uma pequena modificação nessa imagem. Aí aqui, nesse objeto, a gente coloca a cor vermelha novamente. Tá vendo? A gente está fazendo o formato aqui como é o objeto. Agora, com essa imagem, com esse círculo aqui, a gente faz a mesma coisa de colocar a cor clara que a gente utilizou antes. E aí eu sempre tiro o contorno, clicando aqui, no botão direito do mouse, né? Aí, agora nesse círculo interno, vermelho, mesma coisa, coloco a cor vermelha e tiro o contorno. Aí tá pronta a nossa forma. Lembrando que é sempre bom a gente agrupar, pelo menos, né? Aqui até eu tinha deixado sem agrupar. Esse aqui ele fica objeto solto, às vezes você pode clicar sem querer e tá tirando o lugar, né? Então, bom sempre você deixar agrupado. Isso vale para quando você for criar um logotipo também, né? Sempre deixar o agrupado ou mesclado, né? Aqui com essas funções que eu tinha mostrado anteriormente. Mas nesse caso aqui seria melhor o agrupamento mesmo do objeto. Aí ele fica tudo junto. Quando eu for alterar de lugar, ele vai o objeto inteiro, não apenas partes dele, né? Aí com esse aqui vamos fazer a mesma coisa. Selecionamos o objeto, selecionei os dois, aí eu cliquei aqui com o Shift nesse objeto para desselecionar. Shift seleciona, ó, segurando o Shift, ele seleciona um objeto que não estava selecionado. Por exemplo, se eu quiser selecionar essa garrafa junto, agora está selecionado esse objeto, esse que a gente criou, e a garrafa. Aí segurando o Shift de novo aqui, eu desseleciono a garrafa, desseleciono esse objeto e deixo só esse aqui. Aí dou um Ctrl G para ele ficar todo agrupado. Agora vamos para o nosso próximo objeto. Esse é um polígono, a gente já tem aqui a função pronta do CorelDRAW para a gente utilizar para montagem de polígono. Aí eu venho, seleciono o objeto, coloco uma cor que fique melhor para a gente visualizar aqui. Coloco mais ou menos no tamanho do nosso objeto. Aí eu posso vir aqui só trabalhar com contorno nessa imagem. Posso aumentar o contorno até que fique do tamanho certo do nosso objeto. 1,5 ficou bem certinho. Aí, mesma coisa, aperto com o teclado, a setinha do teclado pro lado aqui. Tá pronto o nosso objeto. Posso só pegar a cor dele, selecionar uma parte aqui da cor e clicar no contorno para ele ficar dessa cor. Aí se eu quisesse deixar com a parte interna da mesma cor, eu poderia simplesmente clicar aqui, ó, e colocar essa mesma cor. Se eu quisesse fazer o retângulo também, mesma coisa, posso vir aqui na ferramenta do retângulo, criar do mesmo tamanho, apertar com o teclado, né, pro lado, com 8 centímetros aqui, né? E aí coloco essa mesma cor na parte interna aqui de fundo. E venho aqui, clico nesse retângulo, aperto com o botão direito, ordenar para trás da página. Aí até aqui não precisaria ter cor interna, né? A gente pode tirar. Deixei só o contorno, porque o fundo é a mesma cor, né? Mesma coisa aqui com essa cruz, se eu quisesse fazer esse retângulo aqui no fundo, né? Criei ele, coloco com 8 aqui pro lado,
mesmo espaçamento, seleciono a cor, pinto aqui, tiro o contorno e venho nesse objeto, eu venho aqui, clico nele, ordenar para trás da página, aí fica certinho. Eu posso agrupar dando um Ctrl G. Esses objetos todos já estão agrupados, esse aqui também vou deixar agrupado. Quando for movimentar vai ficar tudo junto. Aí temos esse outro objeto aqui, que a gente pode utilizar o polígono também, clicando nele ali, segurando o Ctrl. Aí aqui na ferramenta do polígono eu aumento para mais um ponto ao lado aqui, ó. Tava em 5, né, que ficou igual esse aqui. E aqui eu aumento mais um, fica com 6. E aí eu posso vir aí colocar mais ou menos no lugar, como a gente fez com a outra imagem ali, com outro objeto. Seleciono um contorno. Deixa eu ver, acho que 2 aqui vai ficar bom. Aí eu seleciono esse objeto que a gente criou, coloco ele pro lado com a setinha do teclado e só seleciono a cor aqui do contorno. Tá pronto o nosso objeto. Agora para criação aqui a gente pode utilizar a mesma ferramenta, polígono também. Clico com o Ctrl para vir na proporção. Aí eu reduzo para 3 lados, ó. Aí vai virar um retângulo. Aqui, ó, como essa parte reta tá para cima, né? Então eu posso clicar com o botão direito. Não, na verdade eu seleciono aqui esse triângulo e venho aqui, ó, espelhar verticalmente. Aí vai ficar com o lado para cima lá. Coloco uma outra cor aí pra gente poder visualizar bem. Coloco no tamanho desse retângulo, desse triângulo maior ali. Vou fazer esse aqui. Na verdade ele não é bem nesse formato aí, a gente pode aumentar aqui, ó. Aqui segurando o Shift, eu aumento pro lado ele aqui, ó. Aí ele vai ficar certinho no tamanho, na largura. E aqui eu posso reduzir ele um pouquinho para ficar certo também nessa outra medida. Vou colocar aqui um vermelho para dar para visualizar melhor. E vou aumentar aqui também a grossura do nosso objeto, do contorno, né? Tentar deixar aqui o mais certinho possível o formato dele. Aí vou apertar o mais e trazer para esse lado maior aqui, essa parte de fora, né? E eu pego o objeto do meio e reduzo ele para fazer esse triângulo central aqui. Eu vou selecionar umas cores aí para o nosso objeto. E se eu quiser eu posso criar esse retângulo de fundo aí na imagem também. Aí eu ordeno para trás. Puxar um pouquinho pro lado aqui, ficar melhor de visualizar. Esse aqui não ficou bem retinho, esse objeto aqui. Eu criei ele só para mostrar, na verdade, a opção que a gente tem de trabalhar com as formas prontas no CorelDRAW, né? Por exemplo, aqui nessa ferramenta de polígono a gente criou esses dois objetos e também essa parte com o triângulo, né? Então, só para a gente saber que a gente pode utilizar isso para fazer, por exemplo,
os triângulos também. Aí, se você quiser, você vai bem certinho, mede as distâncias, né? Deixa bem certinho os espaçamentos entre os triângulos, né? Mas isso são detalhes aí que eu não quero ficar entrando nesses detalhes nessa aula, pra gente poder ter um aproveitamento melhor, né? Aí beleza, mais um objeto que a gente criou. Selecionei, deixei tudo agrupado, agora a gente vai para a estrela. A estrela também a gente tem aqui no Corel uma opção de criar ela pronta aqui esse ícone aqui, ó. A gente clica aqui nessa setinha preta aqui, ó, no canto, aí ele vai abrir mais opções. Todas essas ferramentas no Corel que tem essa setinha preta no canto, ela abre outras opções. Você dá um cliquezinho ali, nesse cantinho, vai abrir a opção estrela, ferramenta estrela. Mesma coisa, segurando Ctrl, a gente aumenta aqui. Vou deixar mais ou menos no tamanho dessa da imagem. Já está praticamente no formato certo. Vou botar uma outra cor, fica mais fácil visualizar. Aí, selecionando a estrela, a gente vai movimentando aqui, ó, para fazer fechar. Tá vendo essa parte aqui, ó, da estrela fechar bem certinho, ó. Tava mais ou menos assim. A gente vai selecionando aqui diferenciação, ó. Vai modificando até que fique o mais parecido possível com a nossa estrela, né? Deixar mais ou menos o tamanho certo aqui, puxar para o lado, selecionar uma das cores aqui dessa estrela. Aí com o mais eu venho e duplico, coloco ela aqui no nosso objeto que a gente está redesenhando e eu reduzo até chegar nessa estrela central aí. Aí eu coloco no lugar dessa estrela interna, né? Aí eu posso trazer de volta aqui, seleciono a estrela interna e a de fora, e aí vem aparar. Ele vai cortar, vai deixar a parte interna vazada, né? Ou eu posso simplesmente colocar ela ali e escolher alguma cor, por exemplo a cor da estrela mesmo, pintar ela aqui, ó. Aí eu poderia estar criando como eu quiser no caso. Aí eu posso colocar outras cores e tal, posso trabalhar com ela, teria ela solta para mim poder ir modificando, né, conforme eu quiser. Eu posso vir, se eu quiser criar mais uma aqui no meio, criar alguns detalhes diferentes, né, para nossa estrela. Mas então vou deixar mais ou menos aqui como nessa nossa imagem. Aí eu venho e vou criar esse retângulo de fundo aqui. Tá com a mesma cor da estrela. Tirar o contorno, ordenar para trás da página, colocar uma outra cor essa estrela e colocar um amarelinho. Aí beleza, temos mais um objeto pronto, sem os detalhes, né? Como eu falei, a intenção é a gente criar os objetos, né? Mostrar as ferramentas possíveis no Corel para a criação desses objetos. Aí a gente tem essa espiral aqui, que o Corel também tem uma opção aqui para a gente criar esse tipo de objeto, ó. Mesma coisa, sempre segurando o Ctrl para ele ficar na proporção. Aí eu tento encontrar uma opção aqui dentro da ferramenta com a quantidade de voltas aqui que tem no objeto, né? Posso diminuir, aí ele não vai modificar aqui nessa ferramenta, como por exemplo na estrela ele modificava já conforme eu mexia aqui, modificava esse objeto. Aqui não, no espiral. Aí eu venho, seleciono 3 lá, aí eu tenho que criar mais um objeto. Agora ele vai estar modificado, né? Agora você vê que tem uma volta a menos aqui. Aí eu venho, trago aqui no nosso objeto. Esse aqui não é bem a
mesmo formato, né? Eu posso modificar aqui um pouquinho, tentar deixar mais ou menos como tá nessa imagem que a gente tá querendo redesenhar, né? Eu trago pro lado. Essa espiral, no caso, não ficou bem no mesmo formato, mas é que é o formato que tem aqui no Corel, né? Uma forma mais fácil deles trabalhar. A intenção não é que fique igual, é só para mostrar algumas formas que a gente pode criar, né, os objetos das nossas imagens aí utilizando algumas funções do CorelDRAW, né? Aí tem essas linhas aqui que a gente pode vir criar com retângulo mesmo, por exemplo. Faço aqui, seleciono esse cinzinha claro da imagem mesmo, coloco aí. Aí eu tiro o contorno, duplico com o mais e giro apertando o Ctrl. Aí a gente coloca mais ou menos onde está a outra linha. Traz aqui, seleciona as duas e colocamos o nosso novo objeto ali. Tá aí. Agora temos essa casa aqui, né? Vamos fazer o desenho dessa casa. Aqui a gente vai utilizar um retângulo nessa parte aqui. Criar um outro retângulo aqui para a gente fazer o recorte dessa parte da porta, né? Deixo no tamanho certo, colocar um amarelinho aqui, selecionar, centralizar com esse retângulo, né? Seleciono os dois e centralizo aqui. Aí eu venho na porta aqui, nessa ferramenta que vai ser a porta, eu vou reduzir aqui, ó, com essa ferramenta forma, né? Ela dá a opção de arredondar os cantos, né? Para algumas formas a gente pode modificar com essa ferramenta forma também, né? Caso do retângulo aqui a gente arredonda as pontas, então eu vou utilizar isso para fazer essa porta, esse formato arredondado aqui. Seleciono esse retângulo e eu posso recortar aqui no aparar, na verdade. Seleciono esse formato que a gente criou aqui para fazer a porta, mais esse retângulo da casa, e a gente vem aqui em aparar. Aí para a janela a gente pode fazer a mesma coisa, cria um retângulo, segurando o Ctrl para ficar bem certinho na proporção. Aí duplico, trago para o lado aqui. Aí seleciono os dois, duplico, apertando mais, trago para cá. Aí seleciono tudo, posso agrupar, posso centralizar aqui para fazer certinho na nossa forma. Centralizei nesse retângulo, centralizei já, seleciono os dois e venho também em aparar. Ele vai fazer um recorte. Já vou trazer para o lado aqui para a gente ver como é que tá ficando, visualizar melhor. Deixa eu selecionar uma cor da nossa paleta aqui para essa casa. Deixa eu ver, botar um azulzinho aqui. Tá ficando assim. Então a gente tem que fazer agora essa parte restante, né? O teto aqui. Para fazer isso eu posso vir selecionar criar um retângulo também. Selecionar uma outra cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aí eu vou girando. Vou girar ele aqui. Pode ser sem o Ctrl, porque a gente vai precisar de uma outra inclinação. Segurando o Ctrl não vai dar a inclinação que a gente precisa. Então venho aqui. Deixo certinho como está nesse formato. Aí eu venho nesse retângulo que eu criei. Duplico ele apertando mais no teclado. E aqui posso espelhar horizontalmente. Aí eu trago esse novo para cá e utilizo para a gente fazer o recorte aqui, ó. Se eu quiser eu posso até soldar os dois objetos, né? Que daí vai ficar tudo junto aqui, né?
Posso trazer para o lado, para o nosso objeto que a gente quer modificar. Seleciono os dois usando Shift, esse retângulo criado aqui, essa forma e a nossa casa aqui, né? A gente está montando a imagem. Aí eu venho aqui em aparar, a gente faz o recorte já do teto, trago de volta. Posso vir aqui e utilizar isso para fazer também a nossa parte de cima aqui, né? Aí eu vou duplicar mais uma vez esse objeto, trazer para fazer essa parte de cima aqui, ó. Aí eu posso selecionar esse e aparar, que daí vai ficar só essa parte aqui, ó. Se você ficou com alguma dúvida, olha de novo o vídeo aí, volta, olha de novo que vai ficar mais fácil. Qualquer coisa, só comentar aí nos comentários que eu ficarei feliz em ajudar também. Aí a gente tem que fazer esse recorte aqui, né, para fechar certinho a imagem. A gente vem de novo, pode criar um novo retângulo, botar numa outra cor para ficar mais fácil. Aí eu giro ele para ficar com essa inclinação da imagem também. Posso pegar, selecionar esse com o Shift na outra imagem, com outro objeto também, selecionar os dois. E venho em aparar, ele vai fazer o corte. Aí eu venho e trago, vou rotacionar aqui para ficar com a mesma inclinação, ó. Girei, espelhei na verdade, o objeto estava aqui, né, que a gente utilizou. Eu espelhei ele aqui para ficar com o mesmo lado o recorte. Agora eu venho aqui e faço o recorte nessa parte aqui. Aí você viu que sobrou uns espaços aqui, né, essas partes que a gente não precisa mais. Eu posso vir nessa ferramenta aqui, separar. Daí vai ficar esses objetos separados. Posso deletar eles e vai ficar só essa parte que a gente precisa, que é só trazer para o lado. Posso colocar um azulzinho aqui da mesma cor. Eu posso selecionar uma outra cor, porque agora a gente tem esse objeto separado, né? Se quiser fazer uma versão um pouco diferente aí da casa, brincar um pouco, aí fica a teu critério, pode ir modificando como você achar melhor. Aí falta a chaminé aqui que a gente tem que fazer da casa, né? Mais uma vez com o retângulo, seleciono ele aí, coloco no tamanho certo, trago pro lado aqui, vou selecionar uma cor, deixar na mesma cor aí do telhadinho e vou agrupar. Terminamos mais um objeto. Agora vamos para essa garrafa aqui, ó. Para a garrafa eu vou usar também um retângulo, fazer ela aqui nesse tamanho do corpo da garrafa aqui, né? Colocar um contorno vermelho para ficar melhor para a gente visualizar. Aí aqui eu posso modificando o canto da imagem para fechar certinho aqui, ó. Aí ele já, quando eu seleciono uma parte e vou inclinando, eu vou arredondando, ele já vai arredondando o objeto inteiro, né? Todos os cantos dele. Mas aí, porque tá essa ferramenta aqui, editar cantos juntos, tá essa chavezinha selecionada, né? Cadeado. Eu posso desselecionar ele. Aí eu posso vir aqui e colocar medidas separadas. Eu tenho que digitar. Vou botar, por exemplo, 0,4. Vamos ver, ó, tá quase chegando ali. Botar 0,3, quase certinho. 0,26. 0,26 ficou bom. Vou colocar aqui no canto de baixo, né? Você pode ver que ele faz conforme o formato da imagem, né? Tipo, aqui em cima é esse canto aqui em cima é esse canto aqui é esse canto de baixo e aqui é esse outro canto da direita na parte inferior. Então vou colocar aqui com 0,26 também para ficar o mesmo formato do outro lado, né? Agora beleza, tá certinho.
Agora eu venho, vou criar essa parte interna aqui, colocar uma outra cor. Posso até vir trazer até o final aqui. Seleciono esse amarelinho e o vermelho aqui, da parte que a gente tinha criado anteriormente, e posso soldar, vão virar um objeto só. Aí para fazer a tampa, posso vir aqui, criar um retângulo nesse formato aí. Colocar em amarelo aqui para ficar melhor para visualizar. Posso centralizar. E aí eu venho e soldo também para virar um objeto só. Mesma coisa aqui nessa parte menorzinha aqui. Venho, coloco no mesmo formato dessa imagem, né? Então amarelinho aqui, para ficar melhor de visualizar. Aí eu seleciono os dois e soldo aqui para criar um objeto só. Então posso trazer para o lado. Está pronta a nossa garrafa. Selecionar uma cor aqui para essa garrafa. Deixa eu ver. Um laranjinha aqui. Aí beleza, aí por exemplo, se a gente quisesse criar um rótulo para essa garrafa, né? Só faz um retângulo aqui. Digamos, vamos fazer um pouco a mais do que a nossa imagem tá pedindo, no caso, que aqui não tem nada, né? Então, digamos que eu quero criar um rótulo aqui para essa garrafa, seleciono a garrafa e depois esse retângulo, aí eu faço a interseção. Daí posso deletar essa parte de fora, vai ficar só essa parte interna. Aí eu posso colocar uma cor aí para fazer como se fosse um rótulo, então um amarelinho aqui. E aí eu posso retirar o retângulo, o contorno, né? Deixando só a parte interna e tá aí como se fosse um rótulo. A gente pode colocar aqui poderia colocar um logotipo, alguma coisa assim. Mas a intenção é só mostrar como a gente pode criar os objetos, né? Então deixa eu agrupar essa garrafa, tá pronta. Vamos para o nosso próximo objeto, criar essa panela aqui, que vai ser mais ou menos o mesmo estilo que a gente fez com essa aqui. A gente vai montar essa para fazer essa panela também. Utilizar aqui o retângulo. Colocar numa cor aí, um vermelhinho, ficar melhor de visualizar. Aí eu posso arredondar os cantos aqui. A parte de cima não precisa, né? Porque tá certinho. Então posso deixar com 0, que é retinho, não tem curva, né? Só na parte de baixo. Então aqui a gente colocou a curva, em cima eu deixei 0. Aí eu venho e faço esse detalhe aqui também com retângulo. Com o vermelho, posso centralizar aqui no objeto para ficar certinho. Aí soldo, virou um objeto só. Agora eu posso vir aqui fazer esse contorno aqui para a gente fazer o recorte depois dessa tampa em cima. Deixar um verdinho. Posso com a elipse aqui fazer esse formato da tampa. Pegar um amarelo, centralizo aqui no retângulo. Aí eu posso encontrar a melhor forma aqui para fazer essa tampa. Posso vir aqui reduzir um pouquinho, ajustar mais ou menos aí. Posso vir com esse retângulo, aumentar ele aqui para cortar todo o objeto, para o restante dele aqui, né? Seleciono o verdinho e o amarelo aqui. E posso vir em aparar, que aí vai fazer o recorte da tampa. Posso colocar ela, por exemplo, um contorno em vermelho aqui, deixar igual. Eu vou trazendo pro lado aqui as partes prontas da panela. Posso vir aqui criar um outro retângulo para fazer essa parte de cima. Vem com o botão direito e crio o contorno aí em vermelho.
Aí eu posso vir na elipse e crio essa parte aqui, esse detalhe da parte de cima da tampa. Centralizo com o retângulo para ficar certinho. Posso soldar os dois objetos, aqui em soldar, né? Trago para o lado, aí posso soldar com esse aqui também. Aí virou tudo um objeto só, a tampa, né? E aqui a parte de baixo. Eu posso agrupar e posso selecionar alguma cor aí para nossa panela. Aí aqui eu tiro o contorno. Vou aproveitar que eu criei os objetos separados. Essa é a vantagem quando você agrupa separado, né? Você pode modificar as cores de partes dela. Por exemplo, vou deixar com duas cores essa panela para ficar mais interessante, né? Vou colocar aí colocar essa corzinha aqui. E a tampa, por exemplo, eu posso trazer a mesma tonalidade, só que colocar um pouco mais escuro. Venho aqui, né, nessa parte de preenchimento interativo, clico aqui na setinha e eu posso modificar, por exemplo, colocar uma cor mais escura. Aí a gente traz duas tonalidades, fica mais interessante. Posso juntar e dar um Ctrl G. Eu posso salvar aqui, né? Aí chegamos no nosso último objeto, que eu deixei por último essa folha para mostrar como a gente pode utilizar às vezes os objetos simétricos, né? Que a gente pode criar, por exemplo, um lado do objeto, depois simplesmente duplicar ele e trazer para o outro lado. Eu posso vir aqui com a ferramenta elipse, né? Esse último objeto, pessoal, não vai ficar bem certinho, porque eu queria mostrar nessa aula como a gente pode utilizar as formas, né, para criar objetos. Então, para criar essa folha aqui, a elipse não vai dar bem certinho o mesmo formato. Mas a gente pode criar uma versão um pouquinho diferente da imagem, né? Não precisa ser sempre bem igual. A próxima aula do curso vai ser justamente sobre como a gente poderia criar essa forma bem certinha, sabe? Só que nessa aqui eu quero mostrar só utilizando formas do próprio CorelDRAW, né? Então eu criei essa elipse aqui e vou tentar deixar ela mais próximo possível desse formato, desse lado aqui, essa lateral, né? Como eu falei, não vai dar bem certinho, mas eu vou tentar deixar o mais próximo possível aqui. Posso inclinar, posso modificar ela para que fique o mais próximo possível. Já ficou um formato bem parecido. Então, uma dica que eu dou, né, para você tentar utilizar bem as formas do CorelDRAW, porque ele dá várias formas prontas, né, que fica mais fácil de você desenhar do que se você tiver que desenhar ela a forma do zero, né, muitas vezes. Então, às vezes você pode aproveitar isso aí. Então, por exemplo, eu criei esse lado esquerdo aqui, o formato, né. Deixa eu puxar ela mais para cima, só um pouquinho lá. Deixei certinho o formato. Aí eu posso vir com o retângulo e colocar aqui ao centro, ó, do objeto, da folha. Eu posso selecionar o retângulo e a elipse. Eu posso aparar, vai fazer o corte ao meio aqui, ó. Aí para mim fazer o outro lado eu posso simplesmente duplicar, né, esse lado que a gente já fez e inverter aqui em espelhar horizontalmente. Aí eu trago aqui para a parte que encaixa, ó, que você pode selecionar no nó aqui, ó, ele já vai encaixar. Aí você pode vir aqui com a outra parte e soldar. Aí vai virar um objeto só. Aí eu posso até trazer um pouquinho mais para cá. Aí você ajusta como você achar melhor. Pode modificar um pouquinho mais o formato agora depois do recorte feito, né? Aí as duas partes vão estar iguais da folha. Aí a gente só vai criar esse caulezinho aqui, né? Pode ser com o retângulo também. Centralizo aqui com a parte da folha, né?
Eu posso trazer para cá, passar um pouquinho, né, da divisão aqui e soldar. Aí vai virar um objeto só. Ou eu posso deixar separado, se eu quiser botar uma outra cor nesse caulezinho, né? E deixar a folha em verde aqui, um marronzinho, mas não como tá aqui, né? Aí eu trago essas duas formas pro lado aqui. Aí eu posso pegar, deixar em verde a folha, tirar o contorno aqui. Eu posso colocar esse caulezinho para a parte de trás da folha. Ó, tá vendo? Ele estava na frente, agora ele está na parte de trás, ordenar para trás. Aí eu posso selecionar uma cor aqui do caulezinho, esse marronzinho. Coloco aqui e aí eu posso tirar o contorno. E beleza, tá aí. Aí eu posso colocar mais alguns detalhes, se você quiser, né? A ideia era fazer um formato simples, só mostrar como criar o objeto. Mas aí a gente pode utilizar, por exemplo, o retângulo mesmo aqui, bem fininho. Trazer para o lado aqui e daí colocar na cor mais clarinha, como tá ali nesse detalhe, né? Deixo sem contorno, só a linha mesmo. Trago até a parte inicial da folha. Posso centralizá-la bem na folha aqui. Aí você pode ir criando essas outras ranhuras aqui, né? Ou não precisa também. Aí conforme você quiser. Então, aqui eu poderia fazer também com a elipse, né? Fazer esses detalhes aqui, ó. Pegar aqui, selecionar e fazer todas essas partes, né? Deixar no verdinho claro. Poderia fazer também. Aí trabalhando com essas interseções e tal, que eu já mostrei. Eu não vou fazer tudo isso aí para não perder muito tempo aqui, mas só para mostrar, né, essas funções que tem no CorelDRAW. Então é muita coisa que a gente pode fazer, pessoal. A dica que eu dou é sempre, quando tiver que fazer um redesenho, tentar ver as ferramentas que o CorelDRAW já disponibiliza para a gente poder estar criando, né? Que às vezes facilita muito o nosso trabalho, né? Beleza, pessoal? Seria isso, mais um objeto pronto aqui, então posso agrupar. E aí eu quero mostrar umas outras funções que a gente pode utilizar do programa, que são aqui formas básicas que a gente pode estar criando, segurando aqui o Ctrl também para criar. Nesse botãozinho vermelho a gente tem pode modificar as formas, e aqui a gente tem várias formas prontas, ó. Pode selecionar e aí vem aqui na ferramenta e pode estar criando, ó, segurando o Ctrl. Que a gente tem várias opções de formatos que a gente pode estar criando. Tem uma cruz pronta, que aqui a gente pode modificar ela, ó, com essa ferramenta. Segurando essa partezinha vermelha aqui, a gente pode modificar o formato dela. Tem várias ferramentas mesmo aqui para a gente poder utilizar, ó. Ferramentas prontas já do programa. Tem o próprio coração. Aí você vai mexendo nelas, aí vai aprendendo como é que funciona, né? Todas elas a gente pode trabalhar normalmente como um objeto, pode selecionar, colocar as cores aqui, né? Então bem interessante. E tem também aqui formas de seta, a gente pode criar já do próprio programa, né? Ferramentas prontas, vários formatos de seta também que você pode ir testando aí, né? São a mesma coisa que a criação dessas outras formas, a gente pode estar colocando cores tranquilamente aqui, né? Aí tem fluxograma,
mais algumas formas, né, que você pode estar utilizando então para, dependendo do que você precisa criar, já pode ter aí alguma forma praticamente pronta do Corel, então bem interessante. Formas de banner também para você poder colocar um texto escrito na parte interna, né, por exemplo aqui, né. Você pode também estar modificando nesses pontos aqui, ó, formato, né, bem bacana. Formas de legenda também, para você colocar aqueles textinhos, né, também que de desenho animado, né, de história em quadrinhos. Também pode ser bem útil, às vezes para você já tem um pronto, não precisa tá recortando, né, ou pegando da internet. Então beleza, pessoal, para essa aula seria isso. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Um grande abraço e até a próxima aula.